É isso aí, estamos aqui para mais um episódio que eu tenho certeza que você só tá assistindo esse porque você assistiu o 3, o 2 e o 1, né? Porque você sabe que é sequencinha, não sabe? Então assim, não adianta você chegar aqui agora, porque você vai falar assim, do que eles estão falando? Tô entendendo nada. Aí lógico que você não tá entendendo nada. Pegou a série no meio. Então assim, antes de mais nada, se você não assistiu os outros, não precisa sair desse que você dá views pra gente, tá bom? Deixa rodando, deixa um like. Um minutinho, comenta. né? É um minutinho que deu, viu? Um minutinho já conta. Um minutinho, produção? Fica um minutinho. Depois você volta lá e assiste. E aproveita quando você for dormir, clica no nosso link, coloca em modo repetição e deixa repetindo. Aí vai ficar craque. Ninguém tá falando isso pra você, né? Então faz isso pra gente. John, bem-vindo mais um dia aqui. Obrigado, meu irmão. É nóis, cara. Caramba, você vem toda semana do Rio aqui. Toda semana, vocês estão reparando que eu venho toda semana porque eu tô com uma roupa diferente. Claro, Né? lógico. Então, o boné é o mesmo, no caso. O boné é o mesmo porque eu só tenho esse. Mas a roupa é diferente. Isso significa que temos muitos programas e viemos diretamente do Rio de Janeiro várias vezes pra cá pra poder gravar. Tá vendo como você tem que respeitar esse programa? O cara vem do Rio semanalmente. Olha o orçamento disso. Exatamente. Não é fácil não, viu, gente? Porque tem podcast famoso que não dá nem jujuba, né, João? O cara não deixa você comer a jujuba dele. Essa referência tá no episódio anterior. Pega lá! Exatamente. Bom, encerramos o episódio anterior. Encerramos o Antigo Testamento. Sodomismo, toda aquela questão. A gente deixamos uma ferpelinha ali, porque tá no curso, homossexualidade à luz das escrituras. Davi Jonas. Jonas. Tá lá, tá no curso. Tá lá. Tá. E a gente explica se Davi teve ou não teve uma broderagem com Jonathan. E agora a gente entra na parte mais, não sei se mais complicada, ou mais densa, ou mais... Mas é onde realmente o calo aperta para os nossos irmãos que são LGBTs, porque o Novo Testamento, e por isso que a gente está aqui cheio de Bíblia, ó, temos 1, 2, 3, o John deve ter umas 18 no celular dele, tem mais algumas ali que eu não quis. Vamos trabalhar aqui com 3 Bíblias, e a gente vai mostrar para vocês que algumas traduções trazem palavras como homossexual. Homossexual. John, para começar, a palavra homossexual, a gente tem informação de quando ela foi inventada? Temos a informação e não foi nem Paulo que inventou, tá? Foi antes, né? Porque se ela já aparece na Bíblia... Gente, olha aqui pra mim. Fixa seus olhos em mim. A palavra homossexual ela está no século XIX agora. Ela não está no século I. Ela foi inventada agora em 1869. O Novo Testamento está no intervalo entre o início, os meados do primeiro século e o início do segundo século. Então é bem óbvio, só por conta disso a gente já tinha que parar o assunto por aqui e encerrou. Corte curto, acabou, a gente vai embora. Nós temos então uma palavra num texto escrito mais ou menos há 2000 anos atrás, uma palavra que aparece nesse texto, mas essa palavra só foi inventada há menos de 200. Há 200 anos, menos de 200. 1869, da onde vem a palavra homossexual. Bom, calma aí, João. Ótimo. Porque o cara chato, ele tá preparado. Sim. O cara chato, ele vem pra cá preparado. Sim. Ele veio, sentou na frente do computador dele, no celular dele, ele veio preparado. Não, mas na Bíblia também tem efeminado. Sodomita. Calma, criança. Vamos por partes, então. Vamos. Então você que está assistindo aqui desde o primeiro episódio, já falamos sobre as traduções, as línguas originais que foram escritas a Bíblia, né? Grego, hebraico, aramaico. Então é óbvio que o que nós temos aqui é uma questão de tradução. Então, qual a palavra que foi traduzida errada para homossexual ou qual as palavras? A gente vai se ater em algumas aqui que são repetidas, né, João? 3 praticamente, John? 3 praticamente, porque senão a gente vai ter que, se a gente tiver que abrir todos os textos, elas são repetidas. Então a gente não precisa falar mais de uma vez. Então toda vez que você lê no seu texto bíblico a palavra homossexual, em primeiro lugar, você já precisa desconfiar. E tem uma Bíblia, João, que ela mesmo já vai se desmentir. Existem alguns textos, Timóteo, Coríntios, Apocalipse, Efésios, que traz a palavra homossexual. Porque cada texto desse é apenas uma repetição, basicamente, de 3 palavras que foram mal traduzidas. E nós achamos, quando eu digo nós, o John, um único versículo, que é um dos mais conhecidos, que é de 1 Coríntios 6,
que traz essas 3 palavras. Em 1 Coríntios, capítulo 6, nos versículos 9 e 10, essas 3 palavras aparecem lá. Inclusive, eu vou mostrar para vocês, nós vamos mostrar, ó, as traduções diferentes da mesma palavra. E eu vou mostrar para você uma tradução que botou homossexual e que escreve na nota de rodapé que ela tá mentindo. Eu vou mostrar pra você. Tudo que é a Bíblia da Hello Kitty, né? Você tem aqui a Bíblia da Hello Kitty. Da Sarah Shiva lá. Eu vou falar exatamente qual é a tradução. Porque, então é a Bíblia da mulher que é ruim? Não. Tem que ver qual é a versão dessa Bíblia aqui. Dependendo da mulher. Porque se for aquela flor de lis, é ruim. Aí é ruim mesmo. Aí não tem o que fazer. Aí se for a Bíblia daquela mulher ali, é ruim. Então, John, é isso que a gente vai fazer. Nós vamos pegar um texto que tem essas 3 palavras. Vamos mostrar uma por uma bonitinho. E depois nós vamos colocar na descrição todos os outros textos que traz essas palavras. Tem uma listinha do inferno aí, né? Tem uma listinha do inferno? É, a listinha do inferno, que vai falar todas as palavras ali. Então conta pra gente essa listinha do inferno. Vai estar dizendo assim, lá no livro de a primeira carta de Paulo aos Coríntios, na verdade a segunda, se você fizer o Vocação Inadequada, você vai saber essas coisas. 1 Coríntios 6:9, não sabeis que os injustos... Qual tradução você tá lendo, John? Uma João Ferreira de Almeida. Clássica. Porque eu tenho que pegar o texto que todo mundo tem na mão, que é o que todo mundo usa, né? Se você não souber nem onde você vê a tradução, você olha depois da capa da sua Bíblia, aí tá escrito, tá? Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não se enganem, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os nem os roubadores, desculpa. Não, normal, aqui começa com é sinônimo, né? Herdarão o reino de Deus. Então a gente tem uma listinha. Tá muito claro, tá muito óbvio. Tá muito óbvio. Os homossexuais, os afeminados ou efeminados, os sodomitas, não herdarão o reino de Deus. Sim. Eu vou ler em 2 versões rapidinho aqui. Não se deixem enganar. Eu tô lendo agora a NVI, nova versão internacional, que é a da mulher. Se liga o que eles fazem aqui. Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais ativos e passivos. Botou todo mundo na lista. Agora eu vou ler a nota de rodapé que a própria NVI coloca sobre essa tradução deles. Leio aqui, o termo grego refere-se a homens que se submetem a todo tipo de depravação sexual. Aí eles colocam com outros homens. Agora vamos ver o que aconteceu, João. Meu Deus do céu. O apóstolo Paulo pegou o texto que a gente leu aqui, inclusive, que se você estiver participando com a gente, lá naquela parte que a gente fala de Levíticos, lembra? Que eu falei para vocês no episódio anterior, né? Ele vai fazer a tradução do hebraico diretamente para o grego. E aí está dizendo no texto de Levítico 18:22 que não se pode deitar um homem com outro homem como se ele fosse mulher. Certo. E aí ele pega aquela palavrinha deitar-se com homem e traduz literalmente arsen, deitar-se com homem, arsen de homem, koitai, de coito. De coito, de deitar. E ele pega e forma uma palavra que não existe no grego, gente. Essa palavra foi criada. Essa palavra arsenokoitai é uma palavra... Só Paulo usou. Só Paulo usou, cara. E ele tentou traduzir... literalmente o texto de Levítico 18:22. O texto de Levítico tá tipo quando você mete um Google Tradutor... me pede, John, me manda os originais. Eu boto lá pra você, você mete no Google Tradutor. Aí tu forma uma palavra onde não tem palavra. Sim. Então, arsenokoitai é deitar-se com homem. Que é uma tradução literal do texto de Levítico 18:22. Do sodomismo. Do sodomismo. Ótimo. Por isso que eles tratam como sodomismo, inclusive. Então, se você não tá entendendo, se você não assistiu o episódio anterior, para de verdade. Precisa assistir agora. Porque você vai ter que traduzir aqui com a tradução correta. O arsenokoitai é a tradução do sodomismo. Só que o sodomismo nós já explicamos para você o que é. Então, traduzir arsenokoitai
como homossexualidade é traduzir literalmente homem se deitar com outro homem sem fazer aquela leitura antropológica que fizemos de Levítico. Obviamente que o texto de Levítico também está falando sobre prostitutos cultuais, né? De gente que entregava em para relações sexuais de forma completamente violenta com o próprio corpo, que isso vai acontecer também no texto de Romanos 1. Bom, Romanos 1 é um texto muito, muito, muito utilizado. Segurando a audiência, entendeu? Mais ou menos isso. Que é o tal mulheres que se deixaram a forma natural por outras mulheres. E nós explicamos esse texto também e te mostramos todas as referências que Paulo ali, obviamente, não está falando sobre questões de sexualidade, e sim sobre questões de culto, mas está no curso também porque não está falando de homossexualidade. E lembra que nós estamos aqui fazendo uma desconstrução de traduções erradas. Romanos 1 não fala disso, fala de culto. Então isso está em outro ambiente, no nosso curso de sexualidade, de homossexualidade que você encontra aí no link, beleza? Sim. Por favor, John, prossiga com essa ideia. Então, beleza, entendemos. Paulo pegou o texto de Levítico e fez deu um Google Tradutor, que formou uma palavra, deitar-se com o homem. Arsenokoitai. Isso. Sendo que Levítico está falando que pros levitas, que aqueles que colocam os seus corpos para serem violados em cultos a outros deuses e outras divindades, esses estão cometendo torpezas, estão cometendo algum tipo de pecado. Mas não tem a ver com relações sexuais de homens que fazem sexo com outros homens ou mulheres que fazem sexo com outras mulheres. Mas sim de você participar de um ambiente cultico onde há violação do corpo. Paulo pega esse texto e faz uma transliteração pro grego. E aí acontece que forma a palavra arsenokoitai. Que traduzindo do grego... Deitar-se com homem. Você tá entendendo a profundidade do buraco que enfiaram a gente? É exatamente isso. Então agora você sabe que uma das palavras que é traduzida para homossexual no Novo Testamento é arsenokoitai, que é uma tradução equivocada do nosso querido... Equivocada é o que dava para fazer. É o que dava para fazer. Do Paulo trazendo, do texto de Levítico, traduzir o tal do sodomismo. Então aqui, em vez de homossexuais, deveria estar os sodomitas, que algumas traduções traz, ó. Por exemplo, a tradução da Almeida Revista e Corrigida. Eles trazem a palavra sodomita. Sim. E aí talvez você pense assim, que legal, então eles são bonzinhos. Não, porque para eles o sodomita é o mesmo. Inclusive eles trazem a palavra ao lado efeminado. Que aí é uma outra palavra. Que é a segunda palavra que nós vamos te ensinar. A primeira, arsenokoitai. É um erro de tradução. Você que assistiu o vídeo do Felipe Neto com o Feliciano lá, o Felipe Neto estava errado. O Feliciano estava errado e o Felipe Neto estava certo. Sim. O arsenokoitai está explicado. Agora, a segunda palavra. Arsenokoitai é um erro de tradução, ok? Paulo tentou pegar um conceito do Velho Testamento numa língua, né? E traduziu de forma literal, construiu uma palavra que não existe. E que, na verdade, a denúncia era contra cultos que violam o corpo e machucam as pessoas. Aí okay? O cara pega hoje e traduz ali homem com outro homem, gay. E aí a gente tem a palavra malakos, ou malakoi, no caso do texto, né? Que tem a ver com fino, com macio. Se você prestar bastante atenção, no capítulo 11 de Mateus, João... Peraí, John, antes de você entrar em Romanos 11, vamos lá. Aqui não. Desculpa, em Mateus, no evangelho que vai trazer o Malacos, vamos só mostrar pra galera como é traduzido Malacos em algumas bíblias, tá? Isso, fala pra eles. Aqui na João Ferreira, que eu já falei, na Almeida Revista, então é efeminado. Efeminado. Agarra esse efeminado que você vai entender por que é efeminado. Agarra esse efeminado. Aqui na NVI, eles já fazem a junção, agora é que eu entendi. Homossexuais é o efeminado. E o passivo ou ativo é o arsenokoitai. Vocês acreditam? Então eles juntaram tudo em homossexuais, ativos e passivos. Aí você faz um favor, pega essa Bíblia que você tem em casa, joga fora. Seria tipo assim, John, malakoi, arsenokoitai. Eles pegaram isso e fizeram homossexuais. Um combo, fez um combo. Igual a gente pediu agora no restaurante, agora veio um monte de coisa. A gente acabou de comer, né? Veio uma linguicinha com um beiquinho, com uma carninha, um combozinho. Agora eu vou ler a nossa queridíssima Bíblia de Jerusalém, que a gente indica, vive recomendando. Porque a TEB é R$180. Ela traz... O pessoal da TEB também ajuda a gente. Olha, né? Como ela traduz essas duas palavras e a terceira que você ainda vai aprender. Devasso, depravado e pessoas com costumes infames.
Por isso que a gente continua recomendando essa Bíblia. Não tem homossexual, não tem efeminado, não tem nada. Devasso, depravado e pessoas de costumes infames. Essa é uma das Bíblias mais tradicionais que tem no cristianismo, certo, John? É. E para você ser depravado e devasso, você não precisa ser homossexual. E você ser homossexual não significa que você é depravado. Então isso aqui não tá no texto. Não tá. E aí a gente vai encontrar aí o que é traduzido como efeminado, né? É a palavra malakoi. Vai estar lá no texto. Essa palavra ela tem um construto, ela tem uma palavrinha que forma ela, que é a palavra malakos, que você vai encontrar lá em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11 vai dizer o seguinte, versículo 8, tá? O que vocês foram ver? Um homem ricamente vestido? Quem tá falando isso? Jesus? Jesus, falando sobre João Batista. Jesus falando sobre João Batista para quem? Pro povo, pra galera. O que vocês foram ver lá no deserto? Vocês foram ver um cara vestido com roupa fina, vestido de Lacoste, rei Lacoste indomável? Moda casa... Não, já fiz essa. Não. É. Então a palavra que ele usa aqui é a palavra malakóis, né? E o que essa palavra significa? Bom, aqui ele está aplicando para João Batista, determinando a característica de uma roupa. Vamos lá? Ricamente vestido. Então, de forma rica, de forma suntuosa, de forma vestido de chique. Tá, então quando Jesus fala para o povo, o que vocês foram ver? João Batista vestido finamente. Isso, na beca. Na beca, ele usa a palavra... Malakóis. Malakóis. Isso. Tudo bem? Tudo bem? Agora... Será que o João Batista estava vestido... vestindo ou de forma gay, ou vestindo um próprio gay, porque se a gente for fazer a tradução, não é isso? Vestindo... Então a palavra, essa você não sabia, a palavra malakói, que é traduzida aqui para homossexual, está na boca de Jesus. Na boca de Jesus. E lá está traduzido como? Malakóis, dizendo que ricamente vestido. Tá. Nessa mesma tradução aqui. Agora vamos... É na mesma tradução? Mesma tradução. João Ferreira de Almeida. A mesma tradução traduz a palavra malakói na boca de Jesus como ricamente vestido, e a mesmíssima tradução... serve para homossexual. Tá? Isso aqui você confere, tá bom, gente? Pode conferir. Agora vamos além, vamos tentar então entender a cabeça do nosso queridíssimo apóstolo Paulo. Na verdade, do João Ferreira de Almeida, né? Que faz essa tradução porca. Mas o Paulo não transformou a palavra malakói, que é uma característica de um tecido, num adjetivo? Fino. Então vamos entender. Malakói significa tecido fino, macio. É a característica de um tecido nesse texto de Mateus. E aí o Paulo resolve pegar essa palavra... fino, macio, frágil, transparente. Para quê? Para poder designar uma pessoa que era frágil, que era uma pessoa que não estava apta para a guerra do dia a dia, que não estava apta para a guerra. Covarde, fino. Na perspectiva do apóstolo Paulo. Fino, macio, frágil. É um adjetivo. Vai falar, pô, John, você é grosso. É transformar uma palavra em um adjetivo. Isso. Então o apóstolo Paulo pega a palavra malakói, que significa macio, e fala sobre homens que não queriam ir à guerra, pegar a espada, pegar no pesado, brutão. Fraco fisicamente. Fino, é um bullying do apóstolo Paulo? É um bullying. Meu Deus. É um bullying de cunho machista do apóstolo Paulo. Sim, aí pode vir o teólogo que for, porque teólogo eu também sou, né? Que vai tentar desconstruir isso. Bom, é só você pegar o texto de Mateus, que está lá um dos derivados de malakóis, e você vê que ele está aplicando isso à característica de um tecido fino, de um tecido, uma roupa, né, fina, e ao mesmo tempo o apóstolo Paulo pegando essa mesma palavra, essa mesma construção, no caso malakói aqui, e dizer que era homossexual. Não dá, né, irmão? Aí vocês vão forçar demais. O que ele está falando é de alguém frágil, de alguém fino. E com o passar do tempo, o que é para nós, para nossa sociedade, um homem macio, fino, que se veste bem, elegante, fraco? Viado. E vocês sabem que a gente não concorda com esta merda, mas é assim que o povo pensa. Então é muito simples pro João Ferreira ou por qualquer outro. Malakói é viado.
efeminado. Lembra que eu falei Ou a gente vai ter que assumir que o João Batista estava vestido com... Exatamente. Por isso que algumas traduções traz efeminado. Não tem nem a ver com homossexualidade, tem a ver com um homem com características femininas. É um puta machismo, de novo, do apóstolo Paulo. Uma babaquice. Que não tinha como ele não eu acho que no caso não do apóstolo Paulo, né, mano, mas do tradutor do que o apóstolo Paulo quis falar. Porque talvez ele tenha falado desse de frágil, de fino, né? E aí o sujeito... Por que ele estaria dizendo isso? Fazendo bullying. Então já foi o apóstolo Paulo... Minimamente... Foi um babaca. Então tá resolvido. O apóstolo Paulo foi um pouco babaca. O João Ferreira e o... Quem que traduziu a NVI? Deve ter sido um grupo, né? Mas pega tudo derivado dessas mesmas... É um bando de babaca. Essa mesma tradução em português. Você entendeu essa? E essa é o mais absurdo, porque é a mesma palavra traduzida de formas diferentes. Agora, existem outros textos que eu sei que você já tá pensando aí. Timóteo... Apocalipse... E aí alguém vai falar da porneia, pornói... Porneia, vamos falar na sequência. Agora tem a última palavrinha. Essa é a mais fácil de resolver. E aparece uma vez só, né, John? Lá em Timóteo. Que é a tal da... Porneia, pornói. Que já parece, pelo menos parece, a nossa palavra pornô. Que aí traduziram como fornicação em alguns textos. Isso mesmo, a porneia derivou nossa pornografia. Pornografia é o grafos, né, o desenho dessa porneia, essa questão mais sexualizada, né? Então deveria ser traduzido como uma... Aqui, inclusive, é traduzido como pessoas de costumes infames. Porque tem a ver com... primeiro vai gerar a palavra fornicadores em algumas traduções. Sim, muito bom essa palavra, porque é muito utilizada. Que tem a ver com os fornos, né? Com as estruturas em arco, né? Onde ficavam parte das prostitutas, de mulheres que trabalhavam negociando o próprio corpo. Opa, então peraí que isso aqui é coisa boa, é corte, é coisa... Vamos lá. Você vai entrar numa cidade antiga, lá em Jerusalém, tinha o portal da cidade, que era em arco. Inclusive, quem fez o Vocação Inadequada entende por que Jesus é chamado de pedra angular. Porque tem a pedra que tem que fazer o ângulo do arco. Todas as cidades antigas tinham os portais. Esses arcos que eram chamados de... fornos, né? Fornos. Isso. Ali as prostitutas ficavam. Ali ficavam os fornicadores. As viúvas que eram empurradas à prostituição. As mulheres repudiadas que eram empurradas à prostituição. Elas iam para as entradas da cidade receber os viajantes. E muitas ali eram estupradas, mortas. Negociavam o próprio corpo, né? E ali dava a palavra fornicadores. E a palavra porneia gera a palavra pornos, que são dos fornos, que são os lugares onde elas ficavam. Essa é muito clara, é muito nítida. O Arsenal Coitai, eu confesso que por causa da tradução direta, pô, é mesmo, né? Mas essa é muito clara, é muito nítida, que não tem como ser colocada nessa categoria. Não tem questão de homossexual, nada disso. Na verdade, eram relações heterossexuais muito repressoras, muito opressoras, muito esmagadoras para as mulheres, né? Para a parte das mulheres. Então não tem nada a ver com homossexualidade, nada. E eles utilizam isso. E porneia é isso, né? Vai gerar lá os fornicadores, que eram aqueles que praticavam esse tipo de consumo de gente, mano. Sim, de todo tipo, né? De todo tipo. E tem gente consumindo gente aí de forma não sexual. Fornicadores que são fornicadores. Então aqui está explicado para você essas 3 palavras que elas se repetem em outros textos e a gente já explicou. Em questão de texto e tradução errada, acabou. Acabou, mano, porque o resto são as repetições dessas mesmas palavras. A não ser Romanos 1. Que aí a gente explica no curso Homossexualidade à Luz das Escrituras. Esse aqui é o 4º episódio. Se tá indo bem, se foi legal, se a gente tá vendo que tá repercutindo e precisar, a gente volta aqui e grava. Não tem problema. É que isso já tá no nosso curso, tá bom? E não está falando... E é uma explicação um pouco mais longa também, né, João? Um pouco mais Porque longa. Aí a gente vai ter que trabalhar a hermenêutica. Não é apenas uma construção exegética, dos textos, mas é uma hermenêutica daquilo que está acontecendo. Só para você lembrar que texto é esse, é Romanos 1, ali a partir do 24, começa a falar sobre Deus entregando segundo os desejos dos seus corações, e aí vem uma lista, né? Paulo gostava de uma lista, Listinha, né? Ai, Paulo. Bem babacóide. E por isso que ele fala, suas mulheres mudaram as relações naturais por relações contra a natureza. Muito bom, viu, John? Contra a natureza humana. Na sua cabeça, qual é a relação natural de uma mulher?
se relacionar com outro homem. Você faz esse silogismo e acha que é disso que Paulo está falando. Só que a gente tem que entender tudo o que está acontecendo primeiro. Para quem Paulo escreveu? Foi para a igreja evangélica no Brasil? Foi para São Paulo, para Mogi? Foi para Garagem? Para ou foi para a igreja que estava dentro do Império Romano politeísta, com Calígula sendo o seu principal governante? E trazendo aquele ritual perverso que se chama bacanalha, né? Acabou aqui. Não posso mais falar. Então, se você quer espertinho também, você consegue fazer uma pesquisa decente, você vai entender quem foi Se der o Google, você se torna nosso inimigo. Você vai entender qual era a bacanalha que estava acontecendo exatamente dentro do Império Romano neste momento, quando Paulo escreve. Né? Por isso que não dá pra gente gravar um conteúdo, isso é curso teológico. Não dá. Mas não tem absolutamente nada a ver com então homossexualidade. A gente explicou também. Os três já, né, mano? Resolvendo. Aí tu continua sendo ou oprimido ou babacoide que oprime, se tu quiser, cara. Até porque a gente tá aqui tentando trazer um mínimo de entendimento, dizendo que homossexual é uma palavra nova, de 1869, que o escritor, tradutor no caso do texto, ele não tinha conhecimento disso, ele não tinha conhecimento nem dessa palavra, porque o João Ferreira de Almeida é do século XVII, então ele não sabia disso. Sim. Então assim, meus irmãos, tu continua um babaquinha, opressor, ou um oprimido, se você não souber impor de fato que isso não é uma realidade para você. Isso aqui tem que ser um ambiente de libertação. E a libertação ela não vem como o nosso amigo Fujão lá para os Estados Unidos, que conhecereis a verdade e a verdade libertará, como se a verdade fosse uma confirmação de fato. A verdade é um alguém. Boa. E aí quando você conhece um alguém, aquele alguém liberta você de todo tipo de opressão. Só que o conhecimento é necessário para que você possa responder, não com a sua fé, mas com a sua existência, que a sua existência é relevante, que ninguém pode te colocar para sobreviver ou para viver numa segunda categoria de existência humana. Então você precisa desse conhecimento a nível de quê? De que você entenda para você e se liberte disso, porque tem gente que entra num processo de autoculpa, entra numa situação de angústia culposa e aí vive uma vida muito ruim, principalmente nessa área que é tão importante para o ser humano, que é as questões sexuais. E as questões de vida, ontológicas, é quem o sujeito é, mano. Totalmente. Então aí a gente precisa trazer esse conhecimento. Não a nível de confirmação da verdade, mas a nível de que você entenda que não há nada que possa te afastar do amor de Deus, ao mesmo tempo que você precisa responder ao religioso que ele está sendo cruel, está usando o versículo de morte para te relegar a uma situação de segunda categoria de existência e que o evangelho não permite que aconteça. E eu queria já encerrar isso aqui, eu queria deixar um recado para você que é pai, que é mãe, que tem lá os seus mais de 40, 50, 60 anos, eu sei a dificuldade que você tem com esse assunto. E eu sei o quanto que você sofre por conhecer o seu filho, sua filha, e achar que ele está num caminho de condenação. E agora Olha, eu realmente, eu não imagino que mesmo que você tenha assistido esses 4 vídeos, que a sua mente fez assim e que tá tudo bem para você. Mas pensa comigo. Não é o suficiente para te colocar dúvidas. Não é o suficiente para você parar e pensar assim, poxa, será que vale a pena eu excluir o meu filho, minha filha da minha vida, da minha casa? Você pastor, mas pastor de verdade, não é esses vagabundo que tá ganhando dinheiro em nome de Deus, não. Você que tem apreço pelas suas ovelhas, mas realmente está preso nessa interpretação, agora tu tem a verdade. Agora você tem 2 saídas. Continuar replicando e ser cobrado pelo sangue dos homossexuais que estão morrendo no Brasil, ou tu faz uma revolução aí, abre mão dos seus benefícios e começa a fazer alguma coisa de decente na sua igreja. Então, para vocês eu tenho esse recado. Pai, mãe, você acha realmente que Deus fez o seu filho para você condenar ele para o inferno o resto da vida? Acha que vale a pena esse caminho? Ou toda essa explicação que a gente está dando é o suficiente para te colocar dúvida e ir por um caminho de amor e não de exclusão?